Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Desde 2016, após a entrada de Gibraltar e do Kosovo, a FIFA não tem aceitado novos países em seu quadro de filiados. A explicação é que muitos territórios que solicitaram tal reconhecimento nos últimos anos não conseguem cumprir todas as exigências necessárias estabelecidas pela entidade máxima do futebol, como por exemplo ter sua própria associação de futebol, ter uma liga nacional estruturada ou até mesmo um estádio com condições mínimas para receber um jogo. Porém, se por um lado existem esses renegados, por outro, saiba que existem territórios que estão em tratativas no mínimo avançadas para receber esse reconhecimento. É o que o Gol de Canela apresenta para vocês no vídeo de hoje. Confere só! Vamos começar falando de um território autônomo que até pouco tempo era conhecido por ser o único a não ter futebol, muito menos uma seleção. Localizada no Pacífico Norte, na região da Micronésia, a República das Ilhas Marshall já esteve sob o controle da Alemanha, do Japão e entre os anos 40 e 60 foi, infelizmente, palco para diversos testes nucleares feitos pelos Estados Unidos. Mas, desde 1986, receberam dos próprios norte-americanos um tratado de livre associação, tornando o território autônomo internamente. Ou seja, eles possuem sua própria moeda e governo, e ainda desfrutam de ter dos Estados Unidos a responsabilidade pela defesa e pelas relações externas. Com isso, pelo lado do futebol, a República das Ilhas Marshall passou a ser livre para solicitar um reconhecimento da FIFA. O problema é que por muitos anos o território sequer teve a prática desse esporte, logo, nunca teve condições de montar uma seleção nacional. Todavia, por conta do empenho de alguns habitantes, essa história começou a mudar agora em 2023. Após criar uma federação de futebol, o território intensificou agora em 2023 os trabalhos para montar sua primeira seleção, contratando alguns profissionais. Um deles é o inglês Lloyd Owers, que chegou para ocupar o cargo de diretor técnico. Além disso, a República das Ilhas Marshall também divulgou há poucos dias o modelo do seu primeiro uniforme, que será usado em uma possível estreia em 2024. Agora, os próximos passos do território são criar uma liga local e solicitar uma filiação em uma entidade continental. Segundo Owers, em entrevistas recentes para agências internacionais, existe a possibilidade de entrar na CONCACAF ou até mesmo na Confederação Asiática, mas a preferência é ingressar na Confederação da Oceania, até por conta da localização do território. A partir daí, eles terão o sinal verde para pedir um reconhecimento junto à FIFA. Também localizada na região da Micronésia, as Ilhas Marianas do Norte também estão com um trabalho muito interessante, visando uma filiação na FIFA em um futuro próximo. Considerado um estado livremente associado aos Estados Unidos, esse território criou pela primeira vez uma seleção de futebol bem no final dos anos 90 e já de cara recebeu um reconhecimento por parte da Confederação da Oceania. Mas só a partir de 2007, com o surgimento de uma nova federação local, é que ela passou a jogar regularmente. No começo, a seleção das Ilhas Marianas do Norte era basicamente composta por estrangeiros que trabalhavam na região. Isso gerava muitos conflitos internos. Por isso, foi necessária toda uma reformulação do esporte local. Curiosamente, dentro dessa reformulação, as Ilhas Marianas do Norte também, entre aspas, trocaram de continente. Ainda em 2007, eles renunciaram à Confederação da Oceania e ingressaram na Federação do Leste Asiático, que é um órgão ligado à Confederação Asiática. Já 13 anos depois, os norte-marianenses foram aceitos como o 47º membro permanente da Confederação Asiática, e isso permitiu que eles participassem de algumas competições internas e principalmente iniciassem suas tratativas junto à FIFA. Em novembro de 2021, representantes da FIFA participaram de um congresso promovido pela Associação de Futebol das Ilhas Marianas do Norte, e na oportunidade foram apresentados os resultados dos trabalhos de evolução no esporte na região.
Esse episódio foi considerado na época um passo gigantesco, já que pela primeira vez na história, o órgão máximo do futebol mundial mostrou interesse de conhecer mais sobre a situação do território em termos futebolísticos. Bom, vamos finalizar com um dos casos mais interessantes desse vídeo. Em Papua Nova Guiné, país filiado à FIFA, existe uma região chamada Bougainville. Com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, esse território, depois de anos lutando pela sua independência, com direito a uma guerra civil que vitimou mais de 20 mil pessoas entre os anos 80 e 90, recebeu o direito de ter um governo autônomo e também de organizar internamente uma decisão para definir ou não a sua independência. E isso aconteceu. Em dezembro de 2019, um referendo foi organizado. E nele, 98% da população votou a favor da independência de Bougainville. Com isso, a princípio, a expectativa era que o território recebesse as transferências de todos os poderes durante 2022, tivesse a criação de uma Assembleia Constituinte em 2024 e a independência total entre 2025 e 2027. O problema é que até agora os governos de Bougainville e de Papua Nova Guiné não conseguiram chegar a um acordo e o processo segue parado. Dito isso, vamos agora falar sobre o futebol. Essa região autônoma tem sua própria federação de futebol e, apesar de não ter oficialmente uma seleção, tem clubes que por enquanto participam das principais competições de Papua Nova Guiné. E oficialmente, tanto a FIFA quanto a Confederação da Oceania já estão cientes que, caso a independência seja oficializada, o território tem grandes chances de fazer parte dos dois quadros de filiados. As duas entidades, aliás, já anunciaram publicamente a intenção de ajudar na construção de uma academia de futebol na região, em um claro movimento para auxiliar no desenvolvimento do esporte local. Até por isso, para muitos, Bougainville tem realmente uma grande chance de ser um filiado da FIFA em um futuro não tão distante. Aproveite e deixe aqui nos comentários quais desses territórios vocês já conheciam. E se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!